Olá, começa agora o especial Rádio em Revista, jornal da Rede Alesp. Nós preparamos para você um programa com várias entrevistas de especialistas de diversos setores para debater tudo que diz respeito à prevenção e cuidados da Covid-19. Então, vamos para mais uma edição do Rádio em Revista? No ar, Rádio em Revista. Nós vamos começar o programa de hoje falando sobre a importância de todos nós evitarmos a transmissão do coronavírus. Como? Adotando o distanciamento social, usando de forma correta as máscaras faciais, lavando as mãos. Parece que a gente já ouviu isso demais, né? Mas isso pode salvar vidas, sim. E para falar sobre esse assunto, o Daniel Caniato e a Júlia Stanzioni entrevistaram a médica infectologista Raquel Moarec. E eles falaram também sobre a transmissão de pacientes assintomáticos. Vamos acompanhar. Seria importante, então, que a gente explicasse de maneira detalhada para o público que está em casa como acontece a transmissão da Covid-19, mesmo para aquelas pessoas que não manifestaram os sintomas mais tradicionais. Por favor, faça isso para o nosso público. Olha, vamos lá. A transmissão... Primeiro, se você tem na sua família alguém positivo ou teve um contato próximo com alguém positivo, você já tem que ficar de observação. Você já tem que prestar atenção se você vai ter ou não temperatura. A temperatura é o 37,2. Não é uma febre, é um mal-estar, é uma prostração, é um cansaço. Esses são os principais sintomas do pré-sintomático, aquele oligossintomático. Então, é só o mal-estar, o cansaço e a dor no corpo. Quem está com hipótese da doença mesmo, aí ela tem dor de cabeça, além dessas prostrações, aí começa a ter um quadro de febre mais alta e o cansaço que fica. Então, são sentimentos, são sintomas muito leves, que não dá para diferenciar o assintomático completo do oligossintomático. Por isso, a aferição de temperatura para as pessoas. Se você não tiver, o corpo não está muito bem, meça a temperatura e veja se você tem o 37, 37,2, 37,3, que às vezes você ainda nem sentiu que está com a febre. Essa fase já é transmissora, ela já passa para alguém e você pode estar na manifestação da doença. E agora, doutora, para que a senhora explicou efetivamente como acontece esse contágio e essa questão do assintomático, como funciona, nesse momento, como qualificar, então, e quantificar essas pessoas? Há uma fórmula para se ter isso, conforme a OMS comentou, que existe aí uma pesquisa sobre isso? Há como fazer isso agora ou não? Então, o que a gente preconiza, e o que é o melhor do entendimento dessa doença, é que se você tem esse sintoma de 37,2, você tem que ficar em isolamento. Você tem que fazer o distanciamento social na sua casa, porque senão isso é o que já mostrou, e é verdade, por isso que o assintomático passa, ele vem positivo, família vem positivo, filho vem positivo, todo mundo. E no intervalo de 7, 8 ou 10 dias entre um caso e outro. Então, fica o mês inteiro, um atrás do outro, apresentando sintoma. Então, o que precisa a gente saber é que preconizar e fazer o distanciamento até na própria residência, quando eu for uma pessoa suspeita ou quando eu tiver um contato positivo, para que eu não passe ou eu não passe para alguém da minha casa ou com que tem algum problema. Você falou há pouco da necessidade do isolamento social. Temos visto os índices cada vez mais severos, os números crescendo cada vez mais. O estado de São Paulo bateu recorde no número de mortos. O país também tem registrado mais de 1.000 mortes por dia em vários dias da semana. Enfim, na avaliação da senhora, este é o momento ou este seria o momento mais adequado para reabrir a economia? Gostaria de escutar a sua avaliação em relação a isso.
Olha, eu, desde o início, já que me conhece, sabe, eu sou a favor do distanciamento social. As pessoas precisam comer, elas precisam trabalhar, elas precisam sustentar a casa. Só que ela precisa entender o que é distanciar-se, o que é usar adequadamente a máscara, o que é higienizar bem as mãos, não ficar pondo a mão na máscara pelo lado de fora. Então, principal, lavar as mãos, higienizar com álcool várias vezes, se policiar e se manter distante das pessoas. Não entrar no elevador que esteja cheio, não entrar no ônibus onde não esteja marcada a quantidade de pessoas, no transporte, qualquer transporte público precisa ser adequado e avisar na porta de entrada que só pode 20, ou só pode 10, ou pode 5, seja o tamanho que for a área onde a pessoa tem obrigação, ou tenha que passar, ela tem que estar orientada. Então, eu acho que a flexibilização, ela vem também de acordo com a conscientização, com o regimento que preza para cada serviço e a sua necessidade de sair. Então, eu saio todos os dias, eu moro com os meus filhos e eu mantenho o distanciamento social. Então, a gente precisa entender isso. Não é fácil usar máscara, eu concordo, é um horror, cansa, mas não dá para ficar sem, não dá para usar no pescoço. Então, eu acho que nós temos que entender, os órgãos públicos têm que nos ajudar nesse entendimento e nos regimentos da onde a pessoa tem que trabalhar. O distanciar-se é manter-se distanciado. Infelizmente, nesta quarentena, se eu quiser trabalhar, se eu quiser continuar e eu não quiser passar para ninguém, eu tenho que fazer isso adequadamente. Infelizmente, é dessa forma que estamos vivendo agora. Me parece, e eu sinto na sua fala, claro, que é importante a consciência das pessoas, né? E também me parece que falta muito ainda isso. Então, não eu acho que é o conhecimento, né? Infelizmente, por exemplo, eu uso máscara há 25 anos de profissão. Eu sei como usar, mas eu sei que é difícil para os meus filhos, para alguém que está começando agora, entender, usar 2, 3, 4 horas. Ah, mas se eu quiser falar no telefone, eu posso abaixar a máscara? Não. Então, eu explico isso, e hoje em dia eu explico para dentro do hospital, converso com todo mundo, explico isso em qualquer lugar que eu vou, que eu resolvi tomar isso como uma base, que não adianta eu olhar que ver que está errado e não falar. Então, eu falo para o pessoal, você me dá licença, mas eu preciso pedir para você usar de forma correta. Então, eu faço isso diariamente, há mais de 3 meses falando. Então, é difícil para as pessoas conhecer, eu concordo, né, ou entender. Mas é o novo modo que a gente vai ter que viver no momento até esta pandemia diminuir sua intensidade no Brasil. É usar adequadamente, é se programar para sair do dia, é para chegar em casa, é lavar, é tomar banho, deixar na área de serviço. Quer dizer, tem N coisas que a gente consegue não passar essa doença para dentro da nossa casa. Isso é que eu peço a todos, né, que entendam. Nós vamos acompanhar agora uma entrevista com o sanitarista Matheus Comatas, que conversou com o Guga Mendonça e a Júlia Stanzioni sobre o panorama nacional das testagens para detectar o coronavírus. Foi um bate-papo bastante interessante. Vamos ver. Matheus, a gente falava agora há pouco sobre a questão de se fazer poucos testes no Brasil. É isso mesmo? E em que isso influencia aqui no país? Olha, a verdade é a seguinte, né? Os testes são importados, né? Então tem um custo elevado, tem a questão da demora na entrega, né? O mundo inteiro está correndo atrás desses testes, né? Isso tem que ficar bem claro. O que temos aqui é o seguinte, são 17 testes, basicamente, que são disponíveis no mercado brasileiro, 3 deles são aqueles lá que são os mais precisos, que são feitos por coleta, né? Na via aérea superior, né, com cotonete. Mas esse exame ele precisa ser feito depois em laboratório de qualidade, não é qualquer laboratório que pode fazer e que tenha segurança. Os testes mais comuns, que são aqueles que inclusive se encontram no mercado, na farmácia,
são aqueles chamados sorológicos, né, que ou vai ser com sangue ou colhido na veia ou uma gotinha no dedo, né? É o chamado teste rápido. Né? O teste rápido que a gente fala por aí, o que acontece? E que é o que o pessoal testa em massa, é ele que sai para exame em massa. Ele é um teste que não serve para o diagnóstico da doença aguda, ou seja, se você está com sintoma de resfriado e tudo mais, não adianta ir lá na farmácia fazer o exame que você vai ser roubado. Entendeu? Você vai fazer exame que não vai lhe adiantar. Ele serve muito mais para fazer um inquérito epidemiológico, ver se aquela população começou a ter, já passou a gripe, já passou por ela, se está começando a ter imunidade ou não. Tá? Ela não serve para o diagnóstico clínico da doença, e sim para saber na coletividade como é que está a penetração dessa gripe, no caso. Tá? E, Matheus... Mas que deveria testar mais sim, porque ela nos ajudaria, inclusive, na questão da gente definir a restrição social que é necessária. Agora, Matheus, você falava agora há pouco para a gente da testagem rápida, né, que serve para uma questão. O PCR talvez seja a melhor forma de se testar, mas eu falava aqui com o Guga Mendonça que ainda os valores dessa testagem, para quem quer fazer esse teste particular, ainda é muito caro, e você falava sobre a questão dos valores, dos insumos também, que são caros. Em algum momento a gente vai conseguir popularizar isso ou não? Olha, a questão toda é a seguinte, veja, não? À medida que tem uma produção maior, uma escala industrial, o preço acaba baixando. Mas tem uma parte do custo que você não consegue baixar, que é a questão do uso do laboratório. Tá? Que nem eu falei, o laboratório tem que ter um laboratório que tenha biossegurança. Tá? A própria coleta também implica que quem vai fazer a coleta use máscara e aquele face shield, aquela proteção. Né? Então, já tem um custo que não é só do exame, mas sim como proceder o exame. Né? Ao mesmo tempo também, né, ele é um exame que serve muito mais para pegar o diagnóstico do paciente já mais grave do que necessariamente procurar paciente assintomático. Tá? Fatalmente, uma hora vai baixar, o preço vai, até porque quando você sair da questão da epidemia, tá, vai também diminuir o interesse. Aí, quando diminui o interesse, magicamente os preços caem. É sempre assim. Então, me parece, na fala do senhor, que a questão de mais ou menos teste, nesse momento, não é o grande vilão da questão de pandemia, se descobrir efetivamente quantos casos temos no Brasil. Olha, posso falar como epidemiologista e principalmente como gestor do sistema de saúde. Né? Ele me ajuda, a testagem, né? Se eu conseguir fazer uma testagem extremamente elevada, vai me ajudar na questão da estratégia, de se eu chegar, posso deixar aquela população um pouco mais solta, ou se eu vou ter que, inclusive, tomar uma decisão de aplicar o lockdown, né? A quarentena generalizada para todos. Né? Vou dar exemplo para vocês aqui no Paraná, que agora está começando a aumentar os casos, né? Onde em várias cidades, inclusive Curitiba, onde estou, né? Nós começamos a diminuir o acesso da população para certos serviços, certos equipamentos, como casas noturnas, bares, essas coisas. Né? Tem cidades no Paraná que, inclusive, colocaram agora toque de recolher. Um município grande, como, por exemplo, Cascavel, né? Agora as atividades na rua se encerram às 20 horas. Antes era 23. Né? E isso decorreu do quê? Porque à medida que vai aumentando os casos, né, você sabe que está havendo um aumento da distribuição na população. Né? O marcador mais seguro para a gente, né, sempre vai ser a ocupação de leito de UTI. Né? Por quê? Mais ou menos 5% dos pacientes que têm a Covid, tá, acabam necessitando de cuidados mais especiais. Né? Então, você sabe que quando aumenta o número de pacientes internados, e principalmente o paciente que necessita de UTI, você sabe que a circulação está grande. Tá? Você não precisa do número absoluto, sim você saber se tem a circulação ou não. Tá? À medida que vai diminuindo a necessidade desses leitos, é evidente também que a circulação já diminuiu, aumentou o número de pessoas que são imunes. Foi o caso de Manaus, por exemplo, que agora está desativando o hospital de campanha que eles colocaram lá. Né? Há 20 dias atrás era o caos lá. A gente via as imagens na TV e eram horríveis. Né? E agora, depois disso daí, já vão desativar esse hospital. Né?
O hospital de campanha tem isso, né? Ele é feito para só funcionar durante o período mais agudo dos problemas, né? Depois ele acaba sendo desativado. Agora, Matheus, qual que é o teste mais rápido e eficaz disponível no mercado? Olha, os testes de PCR, né, que a gente faz, e principalmente em laboratórios públicos, eles são bastante rápidos. Aqui no Paraná, nós estamos conseguindo entregar esses testes em torno de 12 a 24 horas o resultado. Tá? Então, a partir do momento que ele chega até o laboratório, a gente consegue processá-lo hoje de uma maneira mais rápida. Um investimento que foi feito aqui, né, pelo governo do Estado, né, onde aumentou a capacidade de produção de testagem, de processamento dos exames. Né? Então, 24 horas é um intervalo bastante razoável dentro de uma investigação clínica que eu vou fazer. Tá? Ele não tem hoje nenhum exame que seja imediato, porque o que acontece? O teste sorológico tem que ser entendido no seguinte: doutor, ele é feito em 20 minutos. É feito em 20 minutos. Mas acontece, né, que a sorologia chamada detecção da imunoglobulina, tá, ela leva um tempo. Então, a partir do momento que o sujeito tem contato com o vírus, leva normalmente 7 a 11 dias, tá, para o organismo produzir os anticorpos. Tá entendendo? Então, por isso que eu falei para você, se você está com sintoma hoje, não adianta fazer exame de farmácia. Tá? Ele sempre vai dar negativo. Tá? Agora, então, você precisa ter que intervalo de tempo? 2 semanas, para você ter um resultado mais ou menos seguro. Até 3, dependendo da condição da pessoa, a resposta imunológica que essa pessoa tem. Agora, quem então, não por apresenta... isso que a gente coloca isso aí, por exemplo, nas equipes de saúde. As equipes de saúde que estão atendendo nos hospitais, nas UPAs, né? Nós fazemos testagens regulares, normalmente semanalmente, a cada 10 dias, tá? Para ver, primeiro, aquele que é um portador, eventualmente assintomático, tirar do trabalho, e aquele que eu separei, ou já surpreendi ele com a imunoglobulina G, que é aquela imunoglobulina que diz que já está tendo imunidade, fazer com que ele possa ficar na frente do trabalho. Entende? Então, não é que o exame ele não seja útil, mas ele tem certas utilidades, inquérito sorológico, epidemiológico, as questões de ouvir a força de trabalho, manutenção da força de trabalho, reposição dela, principalmente na área da saúde, mas também na segurança. Então, tem coisas que a gente tem que usar a inteligência, saber como funciona para saber quando usar. Agora é importante, né? A pessoa que não apresenta sintomas no momento, ela deve fazer o teste de farmácia, caso queira saber se já teve contato com o vírus. Qual que é o procedimento que você mais indica? Olha, eu diria para você o seguinte, tá? Se a pessoa, por exemplo, tem um parente de risco, uma mãe idosa, um avô idoso, alguma coisa assim, tá? Entende? E ele tiver condições financeiras de fazer, como segurança a mais, para evitar alguma contaminação, algum ente querido, ele pode fazer o exame na farmácia se ele tiver esse dinheiro. Tá? Entende? Normalmente, lembrar do seguinte, o teste de farmácia, ele tem importância para a gente quando ele é positivo. Quando ele for negativo, tá? Para nós ele não significa nada. Porque o que acontece? Não? Esses testes de farmácia muitas vezes têm uma especificidade, que é uma qualidade do exame, muito baixa. Entende? Mas tem alguns exames que a especificidade é boa, 80%, 85%, tá? Mas tem outros que entraram no mercado, tá? Com resultado de 60%. Ou seja, tem muito exame aí que ainda está sendo validado no mercado. Tá? Por quê? Na epidemia, a Anvisa teve que fazer uma autorização condicional para esses exames entrarem no mercado, né? Contanto que depois cada laboratório que fosse utilizar ele e tudo mais fosse fazendo a validade. Né? Validade significa fazer muito exame. Né? Para daí testar, ver se realmente bate com a vida real aquilo que o laboratório, o fabricante, afirmou. Tanto que teve alguns que foram retirados do mercado porque viu-se que não eram tão bons assim, né? Era melhor jogar cara coroa do que fazer o exame. Agora é interessante, né, esse ponto que você abordou. Quando você tem num teste de farmácia um positivo, ele é bem confiável, então? Aí o que acontece? Eu normalmente vou conferir depois, né? Tá? Mas usualmente o que você faz? Deu positivo, já isola o cidadão. Entende? Acompanha, conforme for o caso, se ele piorar,
eu vou fazer o PCR, raio-x, tomografia, né? Eventualmente internar. Entende? Tem que lembrar do seguinte, grande parte da população vai ser assintomática. Então, muitas vezes, o cara vai na farmácia por conta, sem indicação nenhuma, acaba se surpreendendo com o exame positivo. Tá? Ele não tem clínica. Tá? Mas a partir do momento que ele tem um exame positivo, né, o correto é aumentar a investigação. Né? Aí eu faço o exame de sangue mesmo, em laboratório, né, que seria assintomático, né, para daí eu poder ver a sorologia melhor, principalmente o que é IgM e o que é IgG, que a maioria desses exames de farmácia, eles dão positivo ao mesmo tempo para os dois. Então, muitos deles só sabem que teve contato, mas você não sabe se já está imune, né? Dependendo do modelo do exame. Né? Por isso que eu tenho que conferir. Né? Sempre é bom fazer as coisas com orientação do profissional de saúde, preferencialmente médico. Matheus, a gente está entrando em um outro momento da pandemia aqui no estado de São Paulo, como em outros estados, da questão da flexibilização, reabertura de comércios e afins. Pelo seu conhecimento, né? Muitas vezes as pessoas falam, mas em alguns lugares flexibilizou, abriu depois de uma semana, reviu aí os conceitos e pediu para fechar de novo. Pelo seu conhecimento, é uma prática nesse momento normal e tem que ser assim devido ao vírus e essa pandemia, cada dia ser de um jeito? Olha, o que acontece é o seguinte, nós temos que entender que a população tem um limite que tolera, né, as questões de quarentena e isolamento. Tá? O que mais incomoda as pessoas, primeiro se chama o bolso. Então, nós temos uma população elevada, mais da metade da população, que tem acesso à renda de uma maneira informal ou quase formal. Ou seja, ele tem que prestar o serviço, senão ele não tem renda. Tá? Se ele não tiver renda, ele não vai ter comida. Então, existe uma pressão que é legítima, né, porque não há dinheiro no governo que possa sustentar todo mundo em casa por muito tempo. A verdade é essa, os auxílios são emergenciais, não são para ser perenes, né? Impraticável num país pobre, nós somos um país pobre, temos que lembrar disso. Né? Aconteceu também nos Estados Unidos, onde daí agora estava vendo agora os dados da Flórida, né? Flórida, Texas, Califórnia, né? Eles voltaram a abrir e começou a ter casos de novo. Né? Então tem que lembrar o seguinte, essa é uma epidemia onde esse vírus ele vai ficar por um longo tempo na comunidade. Tá? Então, o que acontece? Você, como gestor, você é obrigado a fazer uma conta de aproximação, ou seja, se eu apertar muito, eu vou aumentar o número de falidos. Se eu liberar muito, eu vou aumentar o número de falecidos. É uma equação que você tem que trabalhar no equilíbrio, entendendo? Não é bom falar isso, mas é desse jeito. Né? Então, algumas vezes você faz um processo de pequenas descompressões, mas já avisando que pode ser que tenha que voltar. Entendeu? Agora, é interessante, Matheus, muito se fala, né? E aí eu peço que você explique para o telespectador, que às vezes entende as coisas de uma forma leiga, então da forma mais didática possível. Por que falam, né, que a testagem ela é tão importante nesse momento, que ela pode gerar o controle dos casos, etc. e tal? Por que eles falam tudo isso? Então, vamos explicar, né? Estamos assumindo, tá, que depois que você teve contato com o vírus e tudo mais, se teve clínica ou ficou doente, tanto faz, né, você passaria a ter imunidade a ele. Tá? Essa imunidade, né, eu vou conseguir quantificar, tá, através dos anticorpos. Né? Um deles é o IgM, que mostra doença aguda, doença em atividade ou infecção em atividade, no caso do assintomático. E o IgG, que diz então que o meu organismo já está fazendo um processo de imunidade, tem anticorpos e a princípio seria imune. Então o que acontece? Imagine 1 milhão de pessoas, tá? A partir do momento que pelo menos 20, 25% dessas pessoas já estejam imunes por doença, tá? Ou por vacina, ou o que for, que a gente consiga, tá? A velocidade da difusão da epidemia vai diminuir. Quando passar de 50% a 60% das pessoas imunes, tá? Ela basicamente não vai ter reflexo clínico muito significativo. Tá?
Então, vai acabar ficando uma patologia residual. Então, o que acontece? A partir do momento que eu consigo detectar que tem uma parte da população significativamente imune, que já teve contato com a doença, eu consigo daí estabelecer estratégias de descompressão da sociedade, começar a liberar mais. O Especial Rádio em Revista faz um pequeno intervalo, voltamos em instantes, não saia daí. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta com o Especial Rádio em Revista e o assunto agora é a crise na economia brasileira provocada, claro, pela pandemia do coronavírus. O Guga Mendonça e a Júlia Stanzioni entrevistaram o economista Roberto Dumas. E o Roberto fez um alerta. O momento é de cautela. Eles debateram também sobre o que fazer com o dinheiro do seguro-desemprego. Para o economista, agora não é hora de se aventurar em um novo negócio. Vamos acompanhar. Um levantamento divulgado aí pela Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia disse que os pedidos de seguro-desemprego dos trabalhadores com carteira assinada subiram aí 22,7% em abril. E a gente está falando de impacto econômico. Qual é o impacto, então, desse seguro-desemprego gerando aí ou movimentando a economia do país nesse momento? Na realidade, eu não acho que o seguro-desemprego vai chegar a movimentar a economia. Veja, nós estamos falando desde o começo do ano, são mais de 3,3 milhões de pedidos, que teve um acréscimo de 12,5% se eu comparar com janeiro a maio de 2019. Só para você ter uma ideia, se eu comparar com maio de 2019 e maio de 2020, o aumento foi de 53%. Então é óbvio que o pedido, ou seja, o auxílio, o seguro-desemprego, ajuda, de certa maneira, a manter o capital econômico da pessoa o mais possível intacto que se dá. Mas não é por causa disso que, eventualmente, o país vai deixar de ter uma recessão. Esse ano nós já estamos esperando uma queda no PIB da ordem de 7,5%. E a notícia negativa é que isso nós estamos falando até maio. Quer dizer, tem junho ainda que boa parte ficou isolada e mesmo que você pudesse ir trabalhar, muita gente já havia sido demitido. E que o que é pior, esse seguro-desemprego também ele pode estar um pouco subestimado. Por quê? Porque no momento de isolamento, muita gente acaba ficando com medo de sair e fazer o pedido. Ou então, a hora que você liberar, talvez esse pedido de desemprego aumente mais ainda. Eu acho que não chegamos, pelo amor de Deus, não estou falando curva de mortes aqui, estou falando de curva de desempregado. Eu acho que ainda nós não chegamos no pico do desemprego dada essa pandemia. Roberto, claro que a gente não vai mudar o cenário econômico com essas questões, mas eu imagino que muita gente possa usar esses valores para, sei lá, financiar algum pequeno negócio ou tentar investir. Nesse momento, quem recebe o seguro-desemprego, o que é melhor fazer? Guardar nesse momento, investir em alguma coisa? Veja, quem recebe num momento como esse, por exemplo, em finanças e economia, o que a gente trabalha é com risco, mas não com incerteza. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei quando, e ninguém sabe ainda quando a economia vai abrir, nem aqui, nem nos Estados Unidos, nada. Pegar esse dinheiro e investir em negócio próprio e não saber se até dezembro, Deus me livre, até janeiro a economia vai pegar tração, eu acho um pouco temerário. Então, na minha opinião, pegar esse seguro-desemprego e pagar as despesas correntes e guardar aquilo que for possível. Não é hora de se aventurar e investir e abrir um novo negócio agora. Por quê? Porque eu não tenho um cenário na frente. Eu não consigo nem alocar probabilidades de como vai ser, por exemplo, outubro, novembro, dezembro. Então, como eu te disse, pegar esse dinheiro, guardar, pagar as despesas correntes e não seria, na minha opinião, meritório abrir um negócio agora. Veja, até os grandes empresários, se você pensar que eles estão investindo, eles não estão investindo.
eles estão recuperando a capacidade de produção deles, ou seja, eles estão limpando o ferrugem que eles têm na fábrica. Agora, entrar, se arriscar, fazer uma startup num momento como esse, principalmente que acabou de ser desempregado, esse não é o ano para entrar em inovações, montar startup, montar uma empresa, porque está tudo muito incerto. Então, eu acho que segura aí, vamos esperar até 2021 para ver se investe parte desse dinheiro no negócio próprio e teríamos um cenário mais claro para 2021, 2022. 2020 está completamente perdido. Agora é importante, doutor, a gente analisar, colocar as despesas na ponta do lápis, né? Isso pode ajudar a melhorar a destinação do dinheiro. É importante, né, doutor, ter esse controle? Veja, mais do que nunca, porque no momento que você está desempregado, até psicologicamente, você fica afetado porque você não sabe quando vai ter o próximo emprego. Em determinada situação, ou até determinada localização geográfica, você não pode nem ir buscar outro emprego. Além de você não poder nem ir buscar outro emprego, as empresas também estão receosas por contratar. Veja, nós estamos num momento, infelizmente, de desligar funcionários. Então, o que nós dissemos é muita cautela, cuidado com as suas despesas, corte tudo que for não essencial, porque nós não chegamos no pico da curva ainda, que vai bater mais empregados, teremos certamente mais desempregados. E outra, por exemplo, se a gente usar o número do desemprego, alguém pode falar, olha, mas o desemprego não subiu muito. Subiu de 11,2 para 12,6. Veja, o Covid está mascarando alguns dados. Não é que o IBGE mascara, é como é a metodologia. Por que 12,6 não reflete fielmente o que está acontecendo com o mercado de desemprego? Porque você tem uma coisa chamada desalento. O que é o desalento? É o cara que, dada a pandemia e dado que sabe que não vai conseguir emprego, ele simplesmente desistiu de procurar. Quando você desiste de procurar, você sai da população economicamente ativa. Então, vou falar uma coisa exagerada aqui. Vamos supor, se 100% da população economicamente ativa, ou seja, quem tem mais de 15 anos, tem idade para trabalhar, desistir de procurar, só para entender como é que é a metodologia, desistir de procurar, então o nível de desemprego é zero. Agora, com provavelmente a abertura, aqueles desalentos vão voltar para a população economicamente ativa. Então, provavelmente, você vai ter uma coisa incongruente. Você vai ver que, puxa vida, mas parece que está melhorando, mas o desemprego está aumentando. Não, é porque aproximadamente mais de 5 milhões desistiram de procurar emprego e saíram da conta do IBGE. Falaram, olha, se você não está procurando emprego, você não é considerado desempregado. Mas nós, economistas, fizemos esse cálculo. Ou seja, se eu considerar o desalento, ou seja, se eu considerar aquele que desistiu de procurar emprego não fosse desalento, o nível de desemprego hoje já estaria 17%. E deve bater lá para os 20%, provavelmente em junho. Mas voltando para a tua pergunta, muito cuidado, cortar tudo, renegociar aluguéis, isso é importantíssimo. Renegociar tudo que você puder. Porque é como eu te disse, se eu tivesse um cenário onde, olha, agosto acaba tudo, setembro acaba tudo, eu não sei quando vai acabar. Veja, eu não acho, conversando com o infectologista, que nós teremos uma vacina tão rápido. Porque vamos pensar, nós estamos pensando que é uma pandemia, não é uma epidemia. Não é uma epidemia que você precisa de 5 milhões de vacina, 7 milhões de vacina, 10 milhões de vacina. Você precisa pelo menos 3 bilhões de vacina. Olha o tempo que isso vai demorar para você, antes de produzir, testar e produzir mais ou menos 3 bilhões de vacina. Então isso demora. Tomara a Deus que antes disso tenhamos algum remédio, como era chamado na época do H1N1, o Tamiflu. A cloroquina, de novo, não sou médico, não sei, mas parece que ela não funciona. Não funciona, não funciona. Bom, quem decidir isso é o médico. Se funcionasse, nós estaríamos tomando. Então,
como eu te digo, risco é uma coisa. Olha, voltaremos em outubro. Dali é com você, mas eu nem sei quando a gente volta. E assim como eu estou incerto, as pessoas também devem estar incertas e cortar o máximo possível, renegociar com o banco, renegociar com o trabalhador, dar férias, renegociar o aluguel, porque é isso que a gente tem que fazer. Ou seja, que nem não dá para crescer esse ano, mas manter o capital econômico, quer da sua empresa ou teu próprio, é primordial para quê? Para que no momento onde abrir a pista de decolagem, o aviãozinho da tua empresa, ou o aviãozinho de você, pessoa física, você não esteja completamente destruído. A pandemia do coronavírus trouxe mudanças aí para a vida de todos nós, né? No ambiente familiar, no trabalho, no convívio social e até na nossa forma de consumir. Eu separei uma entrevista interessante para você com o André Bassetti, que é diretor de tecnologia. Ele conversou com a Júlia Stanzioni e o Daniel Caniato sobre análises feitas a partir do comportamento atual do consumidor. Vamos ver como foi esse bate-papo. André, como é que anda esse setor da tecnologia nesse momento de pandemia? Acho que, de modo geral, as empresas estão enfrentando diversos problemas que não tinham anteriormente, né? Então, acho que a primeira coisa que eu posso comentar é a questão do trabalho remoto, que vem desafiado muitas empresas, né, em questão de conexão, de banco de dados, esse tipo de coisa. E, além disso, a questão de gerenciamento de equipes, né? Então, você tem uma migração de uma tradicional escritório, onde você tem as equipes presencialmente, para uma coisa mais online. E aí a questão de divisão de tarefas, reuniões e tal, isso tem mudado bastante a dinâmica das empresas, né? Legal. André, é muito importante também que você, que é uma pessoa que atua há tanto tempo nesse segmento, compartilhe com o público que acompanha o Jornal da Rede Alesp, como a pandemia tem impactado o dia a dia, por exemplo, da análise dos dados para as grandes companhias. Houve uma mudança nos protocolos dessas empresas? Sim, acho que, na verdade, o que aconteceu foi uma ruptura de funcionamento da maior parte dos mercados, né? Você tinha uma forma de funcionamento, seja a partir de vendas ou de consumo de alguns serviços, e aí técnicas mais tradicionais, que seriam médias dos últimos meses, por exemplo, acabam ficando ineficientes, né? Porque tem uma grande mudança de comportamento. Então, aí acaba tendo uma valorização da utilização de modelos estatísticos para ajudar nessas previsões e ajudar nesses ajustes agora, no momento da pandemia que a gente está vivendo, né, e possivelmente depois também, né, porque com certeza ou possivelmente o mercado vai ter uma mudança grande aí após esse processo pandêmico também. Mas nesse momento de pandemia, André, nesses quase 3 meses, né, desse momento diferente que a gente está vivendo, já deu para sentir uma diferença nesse comportamento do consumidor? Já tem algum tipo de análise para esse período? Ou só mesmo depois desse momento que a gente vai entender como é que está funcionando a dinâmica do consumidor? Não. Em diversos dos nossos clientes já foi possível observar algumas mudanças de comportamento, né? Não simplesmente redução, mas às vezes mudança da forma com que esse consumidor se desloca ou consome os produtos, né? Então, por exemplo, se pensar que lojas ou estabelecimentos comerciais que estavam dentro de lugares de alto fluxo, como rodoviárias e aeroportos, por exemplo, agora teve uma forte redução, né? E aí, eventualmente, houve uma mudança, por exemplo, para o consumo dentro dos supermercados e tal, né? E que é onde as pessoas têm se deslocado para fazer as compras agora, né? Então, tem nesses dois processos, né? Uma redução do consumo e dois que é a mudança de local onde esse consumo está ocorrendo, né? Então, isso já está sendo possível ser verificado através de análises que estamos fazendo, tá? Perfeito. Agora, André, que medidas a Morabei, só para que você que acompanha o nosso jornal, a Morabei é uma grande empresa que analisa os dados de grandes clientes dos setores financeiro, e-commerce e também de rede social. Que medidas a Morabei acabou adotando para garantir a exatidão dos dados para esses grandes clientes que a Julie e você mencionaram?
Sim, a questão da exatidão dos dados, acho que é um processo longo, na verdade, né? Não é uma coisa que apareceu agora durante esse processo pandêmico, né? Mas ele é um processo que visa mais uma mudança de paradigma dentro das empresas, né? Então, a consolidação de bases únicas, né? Que significa que você só pode ter uma informação a respeito de um determinado assunto, por exemplo, número de vendas, tem que ser um número único, tem que premiar toda a empresa, esse tipo de coisa é super importante para que você tenha uma base de dados estruturada para a aplicação de modelos matemáticos que sejam eficientes dentro do negócio. Agora, André, você começou a explicar essa questão da análise de dados. Para quem não conhece né, o setor, quem não conhece o meio, ou como funciona essa análise de dados, o quanto a análise correta dos dados, do feedback do seu consumidor, do seu paciente, do seu cliente, no caso de bancos, ajuda no processo dessa empresa em melhorar o relacionamento com esse consumidor, porque me parece que hoje em dia é isso, o consumidor que está longe das instituições fisicamente precisa se sentir acolhido nesse momento. Sim, acho que com certeza isso. Sim, acho que o processo de análise de dados ele inicia sempre a partir de uma hipótese de trabalho, que a gente fala, né? Então, normalmente você tem uma ideia de como o seu consumidor funciona, você tem uma hipótese mesmo, você tem uma pergunta a respeito do funcionamento dele e você utiliza os dados para tentar entender se essa pergunta é válida ou não, né? Com respeito a uma forma de como esse tipo de análise pode ajudar as empresas a se aproximar mais dos consumidores, hoje como eu estava comentando, teve uma grande mudança, uma quebra de como as coisas funcionavam antes e durante a pandemia, né? Então, a partir do momento que você consegue entender melhor onde está esse deslocamento, né, como esse consumidor está se movimentando e você consegue talvez antecipar isso traz para você uma maior proximidade com o consumidor, né, que é como se você ajudasse a ele a navegar nesse período tão difícil, né? Então, para isso precisa de uma hipótese, né? Então, eu acredito que meu consumidor, na verdade, está utilizando mais o supermercado, por exemplo, seria utilizar os dados para verificar se isso realmente ocorre, e a partir do momento que você verifica se essa hipótese foi validada ou não, você utiliza esse conhecimento para poder tomar uma ação, né? Então, possivelmente, talvez dar desconto para ele em determinados produtos, ou eventualmente trabalhar com outras formas de comunicação, né? Legal, e essa análise de comportamento, claro que acaba norteando as ações da empresa. E além desse exemplo que você deu dos supermercados, eu queria entender um pouquinho do que acontece no caso dos bancos, que são clientes da Murabey. Como vocês fizeram para atualizar os dados sobre a necessidade, por exemplo, de dinheiro nos caixas eletrônicos? Não, como eu estava comentando antes, né? Então, teve mudanças de comportamento, na verdade, né? Então, não necessariamente uma grande redução do consumo, que a gente pode chamar, né, de dinheiro, né, desses caixas eletrônicos, mas teve uma mudança de onde esses caixas eletrônicos eram mais utilizados, justamente pelo fluxo de pessoas, né? Então, como eu estava comentando, existiam essas questões de alguns lugares que tinham grandes fluxos, né, que eram, por exemplo, rodoviárias, aeroportos, shopping centers. A partir do momento que a gente teve esse processo de restrição de deslocamento, esses lugares pararam de receber essas pessoas, só que, de certa forma, essas pessoas ainda precisam desse dinheiro para comprar suas coisas, seja no supermercado, seja através do delivery, ou eventualmente fazer algum tipo de pagamento, né? Então, as pessoas passaram a buscar outros estabelecimentos para fazer esses saques, né? Isso em grande parte. Lógico que existiu uma redução e tal, mas também teve esse processo de mudança. E aí o entendimento de para onde essas pessoas estão indo, para onde está sendo deslocado esses saques, né, é importante para que a empresa possa melhor se adaptar, melhor ter a logística de distribuição e tal, né? Tem que se adaptar completamente nesse período. E hoje, André, nesse momento em que a gente vive, que cada dia uma novidade com relação à pandemia no Brasil e no mundo, a gente sabe que dados são primordiais, principalmente dados para a área da saúde, no sentido de entender como o vírus está se movimentando em alguma região. E eu sei que a empresa de vocês também tem atuado com relação a isso em algumas questões de saúde, como a Covid Radar. E a
Antena Covid. Você pode contar para a gente, para quem está nos ouvindo, nos vendo agora, sobre essas duas iniciativas? Claro, são duas iniciativas que, na verdade, são consórcios de empresas privadas que elas se juntaram. O objetivo dela é auxiliar tanto a sociedade como o meio acadêmico também e os órgãos de decisão a embasar as decisões que estão sendo tomadas utilizando dados que são muitas vezes fornecidos por essas próprias empresas, né? Então, a ideia é que se tornam como se fossem hubs de desenvolvimento, onde a gente tenta ajudar essas tomadas de decisão, né? Então, a atuação da Murabei dentro desse hub, na verdade, nós somos uma empresa que tem dados, né? A gente não coleta dados, então, na verdade, a gente está ali auxiliando no teste dessas hipóteses, né? Então, muitas vezes, alguns hospitais, algumas entidades que estão mais na linha de frente, por exemplo, desse processo de lidar com a pandemia, ela traz para a gente alguns problemas que ocorrem no campo ou ocorrem em determinadas cidades e a gente tenta utilizar os dados disponíveis dentro dessas plataformas para auxiliar nas tomadas de decisão, né? Então, seja olhando o processo de mobilidade, seja verificando se as ações de restrição de mobilidade foram eficientes, se não forem eficientes, tentar entender, talvez, quais eram os pontos que são mais conectados dentro dessa rede, né? Talvez você tenha um único ponto que, se você agir, você pode ter um melhor desempenho, né, na redução da mobilidade. Então, a Murabei trabalha dentro desse processo, auxiliando nessa testes de hipóteses, né, e auxiliando em transformar o dado em alguma forma de conhecimento que possa ser aplicado pelos players que estão na ponta aí desse processo pandêmico, né, que estão atuando de verdade na ponta. Nós vamos para mais um intervalo e, na volta, mais entrevistas com assuntos em destaque sobre a pandemia do coronavírus. O especial Rádio em Revista volta já já. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. O programa Rádio Revista está de volta e agora nós vamos falar sobre a importância da fisioterapia e reabilitação nesses tempos de isolamento social. O Jeremias Gomes e a Caterina Schutte entrevistaram a doutora Alice Rosa Ramos, superintendente da AACD. Ela enfatizou que os tratamentos precisam ser mantidos de alguma forma em casa mesmo para não prejudicar a evolução dos pacientes. É um período difícil para todos ficar em casa. Agora, eu fico imaginando aqueles que têm alguma limitação física, como é o caso da abrangência aí da AACD Cuida, seja criança. E antigamente a gente achava que era só criança, mas a gente sabe que hoje, graças à evolução da medicina, temos adultos também que têm essas limitações, né? Então, eu queria que a senhora desse as suas orientações iniciais, por favor. Bem, como você mesmo falou, a AACD durante muito tempo foi conhecida pelo fato de tratar crianças, né? Hoje, nossa população é praticamente meio a meio. A gente tem um grupo de pessoas com mais de 18 anos bastante grande e um grupo de idosos muito grande também. E nesse período em que a gente teve que entrar aí nas quarentenas seguidas, né, esse distanciamento social, nossas terapias elas foram suspensas. A gente tentou no começo ficar com alguns pacientes aqui que fossem de pós-operatório, mas eles mesmos ficaram com receio de virem às terapias, e aí a gente acabou tendo que realmente suspender as terapias. Com isso, na última semana que a gente teve aqui de terapia, o que nós fizemos? Nós orientamos os pacientes, né, de tudo aquilo que eles geralmente fazem. Essa é uma rotina já da instituição de trabalho. Geralmente eles participam desse tratamento de reabilitação e naquela semana anterior nós reforçamos, vamos dizer assim, tudo aquilo que fosse muito importante para eles seguirem nesse período. Esse período se estendeu aí por um período maior do que a gente imaginava no início e aí nós fizemos alguns vídeos que nós disponibilizamos nas redes sociais para que eles pudessem então fazer alguns alongamentos em casa, fortalecimento, atividades motoras. E aí, não só a fisioterapia fez esses vídeos, mas a enfermagem fez vídeos, a área médica fez vídeos em relação aos cuidados, por exemplo, de uma ferida pós-operatória ou do gesso, o pessoal da terapia ocupacional, da fonoaudiologia. Então, a gente disponibilizou vários vídeos
E foi até bem interessante, porque em cima desses vídeos vieram perguntas, questionamentos, que geraram também outros vídeos para que a gente pudesse fazer, então, essas orientações aos pacientes nesse período. Certo. E, doutor, os pacientes, eles estão indo presencialmente, né, na clínica, ou nesse momento é só atendimento aí em domicílio? E também, puxando um pouquinho o gancho desses vídeos aí, né, que justamente buscam incentivar com que as pessoas possam, no seu ambiente aí doméstico, continuar, né, então, com as suas sessões, enfim, praticando exercícios e sessões também de fisioterapia. Quer dizer, é possível substituir algumas sessões que antes eram feitas através de aparelhos com objetos que a pessoa, de repente, tem em casa? É possível essa adaptação? A gente pode, sim, nesse período, utilizar coisas que nós temos em casa. Então, por exemplo, eu quero fazer um alongamento, que aqui um terapeuta faz o alongamento, ou a gente usa uma bandagem, né, elástica para fazer esse alongamento. Eu posso, em casa, por exemplo, fazer com um lençol. Então, a gente orienta com isso. Eu posso fazer, por exemplo, um fortalecimento usando saco de arroz, de açúcar, de feijão. A gente pode fazer um treino de marcha colocando, por exemplo, um pedaço de um corredor, da parede, do outro lado, móveis mais pesados para que a pessoa possa segurar neles e fazer um treino de marcha. Então, a gente pode, sim, ter coisas que substituam. Os pacientes que estavam, por exemplo, fazendo pilates. O pilates, ele não tem só os equipamentos. O pilates tem muito exercício que é feito no solo, que é feito com o uso de uma bola, ou mesmo sem nada, né? Só com o chão mesmo, no chão. Então, esses exercícios você pode reproduzir todos em casa sem grandes dificuldades de achar o que eu posso substituir, né? Então, todos eles podem ser adaptados, sim. O Jornal da Rede Aleste está conversando com a doutora Alice Rosa Ramos. Ela é superintendente da AACD, que, aliás, está aqui pertinho, um núcleo maior, está pertinho aqui da Assembleia Legislativa, aqui na região do Ibirapuera, de São Paulo. Alice, eu queria saber também sobre os cuidados, né? Porque o trabalho está sendo muito interessante, vocês enviam vídeos, as pessoas veem, para essas pessoas que têm necessidades especiais, e até quem não tenha, porque um idoso também pode fazer. Mas a gente, eu fico pensando, por exemplo, na minha mãe, no pessoal mais velhinho, a gente tem um pouquinho de receio, o tapete que pode escorregar, né? Nunca fez, aí vou começar a fazer alguma atividade, né? Os vídeos também orientam em relação a esses cuidados? Parcialmente, né? Não são tão focados com esse cuidado de mobiliários em casa. Isso a gente geralmente faz no dia a dia aqui, né? Então, como você mesmo falou, tapete para uma pessoa idosa, não, a casa fica bonita, mas eles tropeçam demais, né? Móveis com muitas quinas, coisas com muitas quinas em casa também dificultam para essas pessoas com mais idade. Né? A pessoa idosa, ela fica mais parada, e com isso ela tem a possibilidade de uma perda maior de força muscular, com isso também uma perda de massa óssea, não só de massa muscular, levando muitas vezes a uma osteopenia, né, que é uma diminuição dessa massa óssea, uma osteoporose, um imobilismo maior. Então, com essas pessoas, a gente orienta, sim, que mantenham todos os exercícios de alongamento, mesmo que seja uma pessoa que não tenha uma deficiência física. A gente tem vários vídeos que falam desses tipos de alongamento e também dos fortalecimentos, para que a gente mantenha, então, tanto a nossa massa muscular quanto a massa óssea e evite esses problemas maiores que costumam surgir nessa fase onde a atividade física é maior e principalmente nessa faixa etária maior, onde a atividade também já costuma ser menor. Sem dúvida. E, doutora, no atendimento, né, a domicílio, onde existe esse contato, né, entre o paciente e o fisioterapeuta, quer dizer, é uma situação delicada aí, porque muitos pacientes não podem, acredito eu, até a senhora me corrige se eu estiver errada, não podem interromper, né, o tratamento, quer dizer, é muito complicado para alguns pacientes ficarem muito tempo, então, sem esse tratamento, sem as sessões de fisioterapia e reabilitação. Que tipo de cuidado, né, para esse tipo de atendimento a domicílio, esses profissionais estão tomando? Quer dizer, que tipo de adaptação é feita nesse período quando a gente fala no atendimento a domicílio?
Bem, quando a gente pensa no domicílio, tem que pensar que a pessoa está se deslocando, né? O terapeuta que vai até o domicílio, ela está circulando, né, por outros espaços. Então, ao chegar na casa do paciente, ela tem que ter todos os cuidados de higiene, principalmente o uso da máscara e a higiene das mãos. Muitas vezes a gente preconiza, nesses atendimentos onde vai ter um contato físico maior, e muitas vezes a fisioterapia tem isso, né, de um contato muito próximo, de segurar o paciente, que o profissional utilize um avental descartável, né, para que ele possa trocar a cada paciente. Ele vai sair de uma casa, vai para outra, que ele possa trocar, então, esse avental a cada paciente também. E, sem dúvida alguma, a gente tem, sim, uma perda nesse período onde pessoas não podem fazer terapia, principalmente naqueles que fizeram alguma cirurgia anteriormente e precisavam de um pós-operatório, ou uma lesão que tinha sido recente e o tratamento foi suspenso. Algumas pessoas que estavam em ganhos motores podem ter ou uma parada naquilo que adquiriram, ou mesmo uma perda se não fizerem nenhum tipo de exercício. Então, esses profissionais que estão indo na casa dos pacientes, eles precisam principalmente de muitos cuidados em relação à higiene, né? E principalmente nessa hora que vai ter um toque maior com o paciente. A senhora falou da questão da higiene e eu estava pensando aqui em relação à máscara, né? As pessoas que têm alguma, além da limitação física, têm uma deficiência intelectual, eu imagino que muitas vezes não consiga ficar muito tempo com a máscara, né? E tem alguma orientação sobre isso? Olha, a gente pede que pelo menos o interlocutor, ou seja, o cuidador, né, fique sempre com a máscara. É o ideal? Não é. O ideal é que as duas pessoas fiquem com a máscara. Algumas pessoas, elas aceitam um pouquinho melhor o uso daquele face shield, né, que é aquele de acetato. Uhum. Ele é ruim também de usar, sem a máscara ele não protege tanto, porque o ideal é usar o face shield com a máscara por debaixo. Mas muitas vezes, por exemplo, num caso de uma deficiência auditiva, onde o deficiência auditiva, por exemplo, faz leitura labial. Se eu tiver uma coisa tampada, ele não vai conseguir me ler, né, se eu estiver falando. Então, a gente orienta que, pelo menos, o face shield esteja presente. E o que a gente tem visto bastante são alguns designers de máscaras diferentes que são de tecido com esse acetato na boca, onde você permite que essa pessoa com deficiência auditiva consiga fazer a leitura labial da outra pessoa que está falando com ela. Então, dentro do possível, se o paciente aceitar, né, uma pessoa com deficiência intelectual realmente muitas vezes tem dificuldade na aceitação dessa máscara, então que você use pelo menos o face shield, e se não for possível, mesmo assim ele não aceitar de forma alguma, a pessoa que está cuidando sempre de máscara e sempre com as suas mãos higienizadas. Nós estamos conversando com a Alice Rosa Ramos, superintendente da ACD, e eu queria, para finalizar, perguntar para a senhora se quem está com a Covid-19 se recupera em casa, está se recuperando em casa, se deve fazer exercícios pulmonares. Sempre, né? Porque a parte respiratória é uma das coisas mais acometidas durante essa infecção pelo coronavírus. Então, todos aqueles exercícios que façam com que a gente consiga ganhar uma amplitude de pulmão, uma amplitude de caixa torácica, ou seja, aquelas inspirações profundas, mantém um pouquinho, né? Conta no começo até 2, depois até 3, depois até 4 e solta também o ar num começo mais rápido e depois mais lentamente, para que a gente vá fazendo essa expansão da caixa torácica, são muito importantes para que você vá ganhando, né, essa expansibilidade, esse ganho de capacidade, de novo, do pulmão inteiro. A gente já orienta que muitos pacientes, depois que têm a infecção, durante um bom tempo, ainda tem um cansaço ao andar. Isso é uma coisa esperada pela própria infecção, e que esses exercícios respiratórios associados com aquilo de ganho de resistência e andando um pouquinho mais a cada dia, também vão fazendo com que esses sintomas de cansaço, de falta de ar, vá diminuindo com o passar do tempo.
E para encerrar o programa de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que está afetando a vida de milhares de pessoas em todo o estado. As restrições impostas pela maioria dos administradores e condomínios particulares durante a pandemia do coronavírus. O Daniel Caniato e a Priscila Silvério conversaram com José Roberto Graich Júnior, que é presidente da AABIC, que é a Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo. E o bate-papo, claro, não poderia ser outro. Quando os condomínios voltam a ter uma vida normal, a associação criou até uma cartilha para orientação nesse retorno ao novo normal. A associação parece que acabou de lançar, inclusive, uma cartilha com orientações para a reabertura dessas áreas comuns nos condomínios residenciais em São Paulo. Eu gostaria, então, que o senhor contasse um pouquinho para a gente quais são as principais orientações da entidade para a flexibilização dessas regras. Por gentileza. Vamos lá. Bom, o primeiro objetivo dessa cartilha é você poder dar um norte para os condomínios, tanto comerciais quanto residenciais, para eles mesmos criarem os seus próprios planos de reabertura gradual das áreas comuns, de acordo com as suas características e de acordo com a vontade da maioria dos moradores, né, e das possibilidades. Então, essa cartilha, a gente criou ela para poder que as pessoas pudessem ter um balizamento e alguns cuidados que elas devem tomar quando entendem interessante a reabertura das áreas comuns e dos espaços em condomínios. Algumas premissas dela. Primeiro, que tenha o máximo de cuidado e um planejamento com a limpeza e com a higienização desses ambientes, que tenha um espaçamento, quando da utilização, necessário para evitar o risco de aglomeração e contaminação entre os moradores, a recomendação de uso de máscaras, de uma abertura gradual de alguns espaços ou não, enfim, que se ouça a comunidade condominial através de pesquisas e enquetes para ver qual é a viabilidade, qual é o interesse e a vontade dos moradores na abertura de determinados espaços. Essa reabertura, então, dos espaços comuns em condomínios começa a partir de quando? Tem uma data? Ou isso é de uma forma gradativa e decidida, então, pelo síndico? Vamos lá, o condomínio ele não teve um regramento específico, um protocolo específico criado tanto pelo governo quanto pela prefeitura aqui em São Paulo. E que cada condomínio, de acordo com a sua característica, como eu disse, ele vai entender quando é o momento da sua abertura. Alguns condomínios nem fecharam todas as áreas durante a pandemia. Eles criaram regras provisórias estabelecendo limites de uso para poder você enfrentar essa quarentena e essa pandemia. Então, cada condomínio entende qual é o seu momento de ir reabrindo alguns espaços, né? Nós orientamos que esses espaços que serão abertos em primeiro lugar sejam aqueles mais fáceis de você controlar e com menos riscos. Por exemplo, áreas livres do condomínio, que tenha ventilação, playgrounds para as crianças poderem gastar um pouco de energia, o banho de sol para as pessoas é importante até para a saúde, enfim, que você estabeleça num primeiro momento essa abertura gradual responsável. É isso que a gente orienta e que recomenda para os condomínios, mas cada um entende o momento e o que deverá ser aberto de acordo com a sua infraestrutura do empreendimento, né? Perfeito. Para finalizar, acho importante também que o senhor compartilhe com o nosso público, porque o senhor falou em diálogo. E me parece que o diálogo e o bom senso são fundamentais em um momento como esse. Já que a orientação das autoridades é para manter o isolamento social e o distanciamento social, vale também os síndicos utilizarem das novas tecnologias
para manter os condôminos atualizados e também para colher as informações. Então, os grupos de WhatsApp e também as reuniões virtuais, o senhor entende que são fundamentais nesse processo de reabertura. O senhor concorda? Concordo. Eu concordo que o condomínio, do mesmo jeito que ele fechou as áreas, né, ouvindo as pessoas, trocando informações, estabelecendo critérios para o fechamento e os cuidados, e houve um bom senso e houve um engajamento da comunidade condominial, ele utilize agora, nesse momento, para fazer essa reabertura, através de enquetes eletrônicas, pesquisas eletrônicas, reuniões informais para a reabertura, que assim o síndico divide essa responsabilidade com a massa condominial, né? A vontade da maioria vai prevalecer, obviamente que sempre utilizando o bom senso e a consciência dos cuidados que nós temos que ter com o nosso vizinho e com o próximo, com o risco de contaminação. Já os condomínios comerciais, como eles vão agir, então, com essa retomada das atividades? Bem perguntado. O condomínio comercial, nem todos fecharam, né? Porque dentro de um condomínio comercial existem inúmeras atividades. Por exemplo, inclusive essenciais que não pararam. Por exemplo, clínicas de saúde, consultórios dentistas, psicólogos, misturado com escritórios de empresas com diversos ramos. Agora, cabe a cada condomínio criar o seu protocolo de reabertura gradual, linkado com a atividade que existe dentro dos escritórios, né? Os escritórios, alguns protocolos, tanto de escritórios de advocacia, por exemplo, contabilidade ou até imobiliárias, tem protocolos definidos e que estabelecem horários de atendimento ao público, com quantidade limitada, até 4 horas por dia, com horários fora de pico, uso de elevadores, obrigatório uso de máscaras, muitas vezes testagem da temperatura da pessoa que vai adentrar ao condomínio, ou seja, o condomínio é uma extensão da recepção do seu escritório. Então, o condomínio precisa se reorganizar para poder atender as empresas que estão alocadas dentro das unidades. Programa especial Rádio Revista, Jornal da Rede Alesp, chegou ao fim. Até o nosso próximo encontro. Obrigado pela audiência. Tchau.